No início só havia mato e indígenas, mar, sol e areia, e um tipo de terra que, misturada com areia, pedras e cascalhos, deram a origem ao nome Pissarras. Lá em 1820, a região recebeu a visita do famoso geólogo naturalista Auguste Saint-Hilaire. Em sua passagem por Pissarras, ele se deparou com uma grande quantidade dessas rochas argilosas que ele chamou de pissarro e as incluiu nas suas anotações, que depois foram traduzidas por um historiador catarinense. Naquela época, Pissarras era apenas uma comunidade de Penha, que também não era cidade ainda, mas sim uma comunidade de Itajaí. Penha se tornou independente em 1958. Ainda que Pissarras fosse considerada apenas uma comunidade, os atrativos turísticos de seu território já eram evidentes no início da década de 60, quando atraía milhares de veranistas do norte do estado e da capital paranaense. Já havia ali a promessa de fazer do turismo a sua maior fonte de renda. A comoção para emancipar Pissarras aconteceu em 1963. Foram coletadas 336 assinaturas de moradores que eram a favor da separação. A demanda foi apresentada e aprovada em uma sessão da Câmara de Vereadores no mês de novembro. Finalmente, em 14 de dezembro daquele ano, foi instalado o município de Pissarras. Pissarras é uma joia magnífica, engastada num paradisíaco recanto de costas catarinenses, que encanta e deslumbra pelos encantos naturais a quantos a visitam. Suas águas são límpidas e puras, suas areias rebrilham ao benéfico sol de verão. Alguns pescadores açorianos começaram a se estabelecer em Pissarras no fim do século XVIII. Já no século XX, a praia era repleta de canoas movidas a remo. Os pescadores começavam a jornada de madrugada e voltavam às 10 da manhã. Os peixes eram vendidos aos colonos do interior, que vinham em suas carroças. As mulheres dos pescadores também eram encarregadas das vendas lá no interior, no Rela, como era conhecido o bairro Nossa Senhora da Conceição, na Lagoa, no Morretes e Rio Novo. A terra em Lagoas fornecia aos moradores o necessário para alimentar suas famílias, embora sem luxo ou fartura. Antigamente era comum que o filho mais velho da família fosse o responsável a trazer peixe de Pissarras, levando tucum, palmito e farinha para o centro. Eles vendiam tudo o que produziam para angariar dinheiros e comprar o peixe. Cerca de 30 pessoas passavam diariamente pelas estradas com o objetivo de trocar mercadoria e trazer mais alimento para a sua família. Quando chovia, o desafio era maior. Abria um olho de água ao pé de algum daqueles morros. O caminho passava por muitas vargens e pantano. Para ficar seca, era preciso uma estiagem de 1 mês. Andar calçado era desperdício. Naquele tempo, lá atrás, a gente nunca sabia que o nome do bairro era Morretes, pois o nome nem existia. É um bairro maravilhoso. A Deus eu quero rezar. Abençoe todos os moradores que nesse bairro morar. Não tinha luz na década de 1960, o que levou a Sociedade Amigos de Pissarras a cobrar essa importante evolução. Foram em busca de trazer a luz elétrica, já que tanto moradores quanto os veranistas queriam pelas necessidades urbanas de desenvolvimento nos comércios e para as facilidades do uso dos eletrodomésticos. Compraram um gerador que até às 22 horas ficava ligado. Na década de 1970, haviam televisões a bateria na Lagoa, que eram carregadas de dia e utilizadas à noite pelas localidades sem energia elétrica. Eles dependiam de lampiões a querosene. As comunidades contavam com pequenas escolas, como a de Rio Novo, que foi construída em um mutirão pelos próprios moradores, preocupados em educar suas crianças. Havia também as escolas de Bela Vista e de Santo Antônio. Na década de 50, engenheiros colocaram vários marcos no que hoje é o bairro Nossa Senhora da Conceição. Eram piquetes que indicavam o traçado da futura BR-101. A construção da rodovia preocupou os pais dos alunos que atravessavam a estrada para ir à Escola Estadual de Santo Antônio, hoje a Escola Municipal Adolfo Cabral. Isso gerou uma movimentação para construir o que é hoje uma das maiores unidades escolares da cidade, a Escola Professora Felicidade Pinto Figueiredo.
Um dos moradores, ao reformar sua casa, aproveitou as madeiras antigas para fazer a primeira estrutura da escola, além de usar suas habilidades de marceneiro para elaborar os móveis da unidade, que mudou de endereço algumas vezes até chegar ao atual. Mais ao norte, além das pontas de penha, situam-se os sacos de penha e das pissarras, com as duas respectivas praias, e as Itacolomi, 2 rochedos gêmeos inóspitos que ficam também fora de pontas e quebram a monotonia do mar naquelas paragens. O município, que sempre esbanjou belezas naturais, foi aos poucos despertando o interesse de moradores das cidades vizinhas, mas foi nas últimas décadas que começou a chamar a atenção de pessoas de todo o país. Raramente se conhece um município que tenha se desenvolvido tão rapidamente. Logo foi ganhando a infraestrutura necessária, crescendo em todos os setores. Com a vida estável, desenvolvimento foi automático. Muitos dos visitantes que vieram conhecer Balneário Pissarras decidiram chamar essa terra de lar, adquirindo imóveis e povoando a cidade. Mesmo que alguns visitem o litoral só na temporada de verão, não se desfazem de suas propriedades, que aliás têm se valorizado muito no mercado imobiliário. Somente em 2023, o setor imobiliário movimentou cerca de 1,2 bilhões de reais. O valor foi aferido com base na arrecadação de 3% do ITBI, e se somados os últimos 5 anos, o valor chega a 4 bilhões. Visite, pois, a Praia de Pissarras. Passe ali alguns dias de veraneio e o senhor voltará todos os anos em busca de reconforto, de mais saúde, de mais vida. Venha e não se arrependerá. Pissarras significa beleza e saúde.